Bom dia, amados irmãos. Mais uma oportunidade. Nós chegamos até o seu lar através desse veículo, para que todos nós tenhamos a oportunidade de cultuar a casa, nós aqui desse lado, você com sua família aí, se assente no sofá, se aquete, se prepare da melhor maneira possível, porque nós temos um programa completo nessa manhã. Nós vamos ter o louvor das crianças, uma história específica para essas crianças também. Teremos um louvor para toda a igreja, que também engloba as crianças. E depois nós teremos uma aula, dando continuidade nos estudos para um maior conhecimento da vontade de Deus sobre nossas vidas. Mas antes de começar esse programa, eu gostaria de orar com você e pedindo para que Deus realmente venha cativar toda a sua atenção, que você tenha paciência suficiente para se manter tranquilo, em paz e aproveitar da melhor maneira possível esse momento agora de adoração a Deus. Como disse, nós, ou eu aqui desse lado, e você aí na sua casa. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nessa manhã nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos conduza, nos guarda. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha cativar toda a nossa atenção, para que aprendamos um pouco mais a respeito do Senhor, como glorificar, como honrar o Senhor, como realmente prestar culto ao Senhor. Então, ó Deus, aquiete os nossos corações, que tenhamos essa oportunidade, ó Deus, em família de cultuar o Senhor, mesmo aqueles que estão só, possam realmente fazer desse momento um momento de culto ao Senhor, em onde haja crescimento espiritual pelo poder da Tua palavra, cantada ou estudada, ó Deus, pela história que será contada. Ó Deus, nessa manhã, nós somos gratos ao Senhor, porque mesmo impedidos de nos reunir na Tua casa, na nossa amada igreja, nós temos plenas condições de chegar aos lares, de mesmo dentro de nossas casas, cultuar ao Senhor, ó Deus, em comunhão com a nossa família. Pai, obrigado. Isso é bênção derramada sobre nossas vidas, e nós louvamos por isso, nós agradecemos por isso, ó Deus. Então fique conosco durante todo esse programa, esse exercício devocional, da mesma forma que tem nos conduzido dia após dia, e venha trazer através do estudo da Tua palavra, ou de todo esse programa, paz aos nossos corações, certeza da Tua presença sempre em nossas vidas. É o que eu peço, é o que eu agradeço em Cristo Jesus. Amém. Jesus é minha rocha que rolou minha tristeza pra longe. Bate chuva, bate chuva. Jesus é minha rocha que rolou minha tristeza pra longe. Bate chuva, bate chuva. Jesus é minha rocha que rolou minha tristeza. Jesus é minha rocha que rolou minha tristeza. Jesus é minha rocha que rolou minha tristeza pra longe. Bate chuva, bate chuva. Agora preste muita atenção. Isso sem a palavra rocha. Jesus é minha, que rolou minha tristeza pra longe. Bate chuva, bate chuva. Jesus é minha, que rolou minha tristeza pra longe. Bate chuva, bate chuva. Jesus é minha, que rolou minha tristeza. Jesus é minha, que rolou minha tristeza. Jesus é minha, que rolou minha tristeza pra longe. Bate chuva, bate chuva. Bate chuva, bate chuva. Bate chuva, bate chuva. Bate chuva, bate chuva. Tchau. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Olá, crianças! Que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje é um domingo muito especial. Vocês sabem por quê? Isso mesmo, hoje nós comemoramos a Páscoa.
E quem aí sabe o significado da Páscoa para nós que temos Jesus no coração? Nossa, é uma data muito importante. Você acha que tem a ver com coelho? Com ovo de Páscoa? Não, não tem nada a ver com coelho, não. O principal animal dessa história é outro animal. Você sabe qual que é? Sabe? Ah, isso mesmo, é o cordeiro. A ovelha é o cordeiro. E eu vou explicar para vocês por quê. Hoje a gente vai dar uma ligeira pausa da nossa história de Moisés, que a gente tem estudado a cada domingo. A gente vai relembrar um pouquinho dela. Mas hoje a gente vai prestar bastante atenção na Páscoa, porque eu acho que a gente deve comemorar com muita alegria tudo que o nosso Deus fez pela gente. Então, a gente vai recordar só uma coisinha da história de Moisés. Alguns domingos atrás, eu contei para vocês que Moisés, na 10ª praga lá do Egito, ele falou para que as pessoas pegassem um cordeiro sem nenhum defeito, macho de 1 ano, ele não podia ter defeito. Então, eles iam matar esse cordeiro e passar o sangue dele, ao redor das portas. Porque assim, Deus ia livrar o filho mais velho da morte de quem tivesse com esse sangue do cordeiro na porta. E depois disso, Deus o quê? Libertou o povo do Egito. Eles foram embora daquela escravidão. Tia, peraí. Primeiro, você já contou essa história. Segundo, o que isso tem a ver com a Páscoa? Bom, essa foi a primeira Páscoa, que foi essa libertação do povo lá da escravidão do Egito. E hoje eu quero falar para vocês também sobre a outra Páscoa, uma Páscoa que tem muito significado para a gente, em que um cordeiro morreu no meu e no seu lugar. Bom, vocês já sabem quem é o nosso cordeiro? Isso mesmo, nosso cordeiro é Jesus, o Filho de Deus. Deus mandou ele aqui na terra, ele é Deus, mas ele veio em forma de gente, forma humana. Nasceu lá em Belém, bem simples. Ele cresceu, ele fez milagres, ele andou entre o povo, ele até mesmo chorou quando seu amigo morreu. Porque ele sabia que a morte era uma consequência do pecado e que é triste passar pela morte. E ver alguém de perto morrer, né? É muito triste. A gente está passando um tempo um pouco triste, em que várias pessoas têm ficado doentes. Alguns dos nossos amigos até perderam algumas pessoas de perto, vovô, vovó. Mas sabe, Deus prometeu que um dia isso tudo vai acabar. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, ele teve os sentimentos igual a gente. Mas teve uma coisa que Jesus não fez e que a gente faz muito. Sabe o que é? Jesus nunca pecou. Porque a gente peca, né? Vai, me fala, você já pecou e eu também. Às vezes a gente mente, às vezes a gente fica com muita raiva, às vezes a gente faz encrenca com o nosso irmão, às vezes a gente fica com o coração assim, muito bravo com alguma coisa, a gente briga, às vezes tantas coisas que a gente pode fazer que são pecado, mas Jesus nunca pecou. Ele não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha. Igual ao quê? Igual aquele cordeiro lá da história de Moisés. O nosso cordeiro Jesus também não tinha nenhum pecado. Ele era o cordeiro perfeito que Deus mandou aqui na terra para nos salvar. Mas tem mais uma coisa interessante. O que teve que acontecer com aquele cordeiro lá da história de Moisés para que o sangue dele fosse, passado na porta? Ele teve que morrer. E sim, o nosso cordeiro, Jesus, também teve que morrer no meu e no seu lugar. Sabe para quê? Para livrar a gente da morte para sempre. Um dia a gente vai morrer, esse corpo aqui não vai existir mais. Mas quem tem Jesus no coração vai poder viver para sempre com Jesus, para sempre. E, nossa, isso é a melhor coisa. Jesus nos livrou da morte eterna, da morte para sempre. A gente vai viver para sempre com Ele. E outra coisa, o sangue de Jesus limpa o nosso coração do pecado. Naquela época, quando alguém pecava, tinha que sacrificar um cordeiro para pedir perdão para Deus, oferecer esse sacrifício. Hoje, quando a gente erra, peca, faz uma coisa que desagrada a Deus, a gente tem que pedir perdão através da oração. E Jesus, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz, limpa o nosso coração de todo pecado. Bom, então Jesus é o nosso cordeiro, sem nenhum defeito, que morreu no nosso lugar. E o sangue dele foi derramado para poder libertar a gente. Tem tudo a ver com a história de Moisés, viu só?
Então Jesus morreu numa cruz. E ele morreu numa sexta-feira. Mas a Bíblia conta que no domingo, igual hoje, o domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Hoje não é exatamente o mesmo dia que Jesus ressuscitou, mas a gente comemora, certo? A gente lembra desse sacrifício de Jesus. Bom, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. O que significa isso? Significa que ele viveu de novo. E isso mostrou o quanto Jesus é poderoso. E através desse sacrifício, dele ter sofrido, gente, porque a morte de Jesus foi muito sofrimento. Jesus sofreu bastante por nós. Doeu muito. Quando a gente corta um pouquinho a mão, o joelho, a gente já chora, já dói. Jesus morreu na cruz, enfiaram pregos na mão dele. Foi muito sofrimento. E ele fez isso, sabe por quê? Porque senão quem tinha que sofrer essa morte era eu e você. E ele fez isso no nosso lugar. Então, por causa desse sacrifício de Jesus e depois que ele ressuscitou e venceu a morte, a gente tem então essa liberdade de poder pedir perdão para Deus pelos nossos pecados e de saber que um dia a gente vai morar para sempre com Jesus. Então, Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. A Páscoa não é sobre chocolate, sobre coelho. Ela é sobre o Cordeiro, Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus que derramou o sangue. Ele morreu, mas ele ressuscitou, viveu de novo para poder salvar a mim e a você. Por isso eu gosto muito dessa data. Eu acho uma data muito especial, que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque ele livrou a gente, ele nos libertou. A gente era igual aquele povo do Egito, só que a gente era escravo do pecado. Mas através do sangue de Jesus, a gente pode pedir perdão e então ter o nosso coração perdoado. Ai, é muito bom, né? Lembrar dessa história e comemorarmos a Páscoa do nosso Cordeiro, do nosso Salvador Jesus. Vamos então orar agradecendo a Deus por esse tão grande sacrifício? Agora nós vamos fazer uma oração. Primeiro eu vou orar agradecendo a Deus pela Páscoa, porque nós que já temos Jesus no coração, podemos agradecer por esse sacrifício. Depois dessa oração, eu vou orar para aquelas pessoas que ainda não têm o Cordeiro dentro do seu coração, ainda não aceitaram Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, você vai poder orar comigo também, tá bom? Então, 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer minha oração. Senhor Deus, muito obrigada porque hoje nós comemoramos a Páscoa, porque um dia o Senhor mandou o seu único filho, o Cordeiro, Jesus, para derramar o sangue dele no nosso lugar. Obrigada porque o sangue de Jesus limpa o nosso coração de todo pecado. Muito obrigada por esse sacrifício tão grande que o Senhor fez por nós e porque um dia Jesus morreu e ressuscitou para nos livrar da morte para sempre, para que um dia possamos viver ao lado de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou orar por quem ainda não aceitou Jesus no coração. Pode fazer essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu não merecia ter a vida eterna, mas um dia eu sei que o Senhor mandou o seu Filho para morrer no meu lugar. Por isso, eu peço que agora Jesus entre no meu coração e que eu possa aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. Que agradeço porque o sangue dele um dia naquela cruz me permitiu agora ter ele no meu coração. Me ajude a viver uma vida mais parecida com o Senhor, que eu possa todo dia ler a Bíblia e procurar ser mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ai, foi muito bom, crianças. E eu tenho um versículo especial para deixar aqui hoje para vocês. Ele está lá em 1 Coríntios 5:7. Ele fala assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E foi muito bom contar para vocês essa história. Agora eu deixei uma tarefinha aqui no link do Instagram, aqui embaixo. Você pode clicar e fazer essa tarefinha. Até a próxima, crianças. Tchau! Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim.
amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto. Vou louvar o seu nome, porque sinto. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Que Deus possa estar na sua casa, no seu lar e conosco aqui nesse estudo bíblico de mais um domingo, que nós possamos cultuar a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque mais uma vez aqui nós estamos. Que o Senhor possa falar conosco, que a tua palavra seja ministrada nesta manhã, que a tua palavra seja entendida, que a tua palavra seja compreendida por nossas mentes, pelos nossos corações. Fala com os meus irmãos, fala comigo, usa esta palavra, Deus, para nos orientar, para nos ensinar, acalma o nosso coração nesse momento. Traz paz, Deus, aos lares angustiados, aos lares conturbados. Traz alegria, Deus, aos lares entristecidos, às famílias enlutadas. Traz paz, traz graça do Senhor, traz conforto, traz consolo. Porque o Senhor, sim, é o Deus de paz, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus de conforto. Nós precisamos do Senhor, Deus. Oriente-nos nessa manhã, que nós possamos aprender como, aprender o porquê e aprender de que maneira nós podemos servir o Senhor de forma melhor, de forma excelente, de forma que te agrade, que te honre, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós um dia na cruz do Calvário. No nome santo do teu Filho, amém e amém. Meus irmãos, continuando o nosso estudo na Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. Se você ainda não tem esse documento você pode baixar pelo Google. Só digitar lá no Google Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial, PDF, que ele já vem o arquivo pronto em português. E você consegue acompanhar a gente aí nos nossos estudos. Nós já estamos, creio que há uns 4 ou 5 domingos, estudando a Declaração de Fé. Entendemos que isso é muito importante para os dias de hoje. Não só por esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid-19, mas pela falta de suprimento, pela falta de base, de fundamentação que os evangélicos têm hoje, não só no nosso país, mas no mundo todo, né? Com o crescimento tão grande dos evangélicos, chegaram às ondas e às hordas e mais hordas às igrejas, e muitas vezes com ideias erradas a respeito de Deus, muitas vezes com ideias erradas a respeito de si mesmos, a respeito de salvação, a respeito de tantas coisas concernentes ao reino de Deus. Então, a Igreja Presbiteriana do Setor Bueno tem esse cuidado e esse carinho de solidificar a fé nos cristãos, de atrair aqueles que não conhecem a Deus, de orientar aqueles que estão acabando de chegar e continuar a caminhada de amadurecimento, de evolução espiritual que cada um de nós precisamos trilhar. Lembrando que escola bíblica dominical não é algo que surgiu nos últimos tempos ou algo recente. A escola bíblica dominical ela remonta à Reforma Protestante. Na verdade, João Calvino, uma grande figura da Reforma Protestante, juntamente com a reforma nas igrejas, João Calvino estabeleceu escolas, e dentro dessas escolas as pessoas eram disciplinadas, eram orientadas, e isso foi o protótipo do que a gente conhece hoje como escola bíblica dominical. Ela tomou forma no que a gente tem hoje, na verdade, na Inglaterra.
nos tempos de John Wesley, de George Whitefield, em que as crianças ficavam, às vezes, né, na rua, ao relento lá, enquanto os pais estavam no serviço cristão, né, no culto de domingo, dominical, e tiveram a ideia de trazer essas crianças para aprenderem sobre as histórias bíblicas, sobre as ordenanças de Cristo, aprender sobre o credo apostólico, aprender sobre o Sermão do Monte, Salmo 23 e por aí. Foi se instituindo, né, todo um cronograma de estudo. Das crianças saiu para os jovens, saiu para os adultos e hoje é uma prática da maioria das igrejas evangélicas no mundo. A gente sabe que muitas igrejas estão deixando essa prática para ir mais para uma parte que eles chamariam de pragmático, né? Mas a gente entende que para a parte prática eu preciso ter fundamentação teórica. Eu só consigo fazer uma parte prática ou pragmatismo correto se eu tenho uma fundamentação teórica solidificada na minha mente e no meu coração. Senão a gente faz as coisas na prática tudo errado. E a ideia ou a intenção da igreja, da nossa igreja, é que nós estejamos muito bem fundamentados nas Escrituras, muito bem solidificados, para que nós possamos continuar a nossa jornada cristã. Dito isso, gostaria que você abrisse o seu documento na página 5, nós vamos continuar. Nós estamos estudando, para quem está chegando por agora, sobre Deus. É sempre bom a gente esclarecer que o estudo sobre Deus, a gente precisa tomar ele nas devidas proporções, né? A gente precisa ter em perspectiva de que Deus é um ser outro. É um outro ser, muito acima, muito superior à nossa capacidade humana de entender. Portanto, é impossível para a mente humana entender a mente de Deus, ou entender o ser de Deus. Mas isso não significa que o que de Deus pode ser conhecido, ou o que Deus revelou, nós não podemos aprender, conhecer, estudar, introjetar na nossa mente e no nosso coração, e isso ir para as nossas mãos no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa prática. Então nós estamos aprendendo sobre Deus, o que Ele auto se revelou. Nós já vimos a identidade desse Deus, nós vimos que o Senhor, nosso Deus, é um Deus único, que se manifestou em 3 pessoas. Nós vimos que Ele é um Deus criador, que Ele criou todas as coisas que existem, desde os seres viventes, aos seres não viventes, às coisas, o universo, inclusive o tempo foi obra da criação de Deus, porque Deus habita na eternidade, Ele está fora do que a gente considera como tempo, né, a ordem cronológica. E hoje nós vamos falar sobre a auto-revelação do Criador a todos os seres humanos. Abra na sua página 5, é o número 3. Para quem não tem o documento aí, nós vamos ler. Gostaria que você acompanhasse conosco. Está projetado aqui na nossa tela. Vamos lá. Gostaria que você pegasse o seu documento, deixasse aí juntamente com a sua Bíblia, porque nós vamos folhear ambos. Bom, a autorrevelação do Criador a todos os seres humanos. Isso é um parágrafo, eu vou fazer a leitura do parágrafo todo, depois a gente vai detalhando, minuciando cada uma das frases, tentando entender o porquê que esse parágrafo está aqui na declaração. Deus é um ser pessoal e se revela em termos pessoais. Nos tempos antigos, Ele falou a muitos povos diferentes de maneiras muito diferentes. Suas palavras foram acompanhadas e suas promessas foram cumpridas por ações, que eram sinais do seu poder ou do poder de Deus. Ao falar aos seres humanos, Ele revelou-lhes tanto a si mesmo como seus propósitos na expectativa de que cumprissem pela obediência tudo quanto lhes ordenou que fizessem. Bom, este é o parágrafo aí do número 3, página 5, a autorrevelação do Criador a todos os seres humanos. Vamos ver parte a parte. Deus é um ser pessoal e se revela em termos pessoais. Eu sei que talvez parece meio óbvio e meio sem sentido falar que Deus é uma pessoa, que Deus é um ser,
que Deus ele é dotado de inteligência, capacidade, mente, decisões, poder de escolha, poder de vontade, intelecto. Parece meio óbvio, mas para o Ocidente, sim. Mas para o Oriente, ou para os povos ali da África, ou do leste da África até a Ásia, não é tão óbvio desse jeito. A maioria das religiões orientais vê em Deus como uma força, como uma força espiritual, ou uma energia, ou algo além da compreensão humana, que conecta todo o universo, que conecta todos os seres vivos, que conecta todas as leis, e não um ser pessoal, e não uma pessoa de fato. Então é importante essa declaração para que a gente entenda que Deus é de fato uma pessoa. Ele tem vontades, ele tem desejo, ele tem sentimentos, e a Escritura ela usa sentimentos humanos, ações e reações próprias do homem para se referir a Deus no que conhecemos como antropopatia. Eu sei que é um nome um pouco estranho, né? Um termo meio estranho, mas antropopatia ou antropopatismo é um termo que significa a aplicação à divindade, no nosso caso, no cristianismo, a Deus, de sentimentos, ações e reações humanas, que são próprias do ser humano. Então nós vemos várias passagens da Bíblia mostrando Deus com sentimentos, com emoções, com ações e reações próprias do ser humano. Também são utilizados recursos de linguagem para se referir a Deus em forma humana, como por exemplo, os pés. Em Salmos é muito comum a gente ver: o braço do Senhor está estendido para abençoar o seu povo, ou os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, ou ainda os seus pés estão pousando, ou repousados sobre o estrado da terra, ou sobre a terra, por assim dizer. Isso é o que a gente chamaria de antropomorfismo. Então, tanto a antropopatia quanto o antropomorfismo são figuras de linguagem para mostrar que o nosso Deus é um ser pessoal. Vamos para as Escrituras para a gente entender como isso se revela. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios foi escrito por quem? Quem? Salomão. Salomão escreveu Provérbios. Um livro que a gente considera como livro sapiencial ou livro de sabedoria. No Antigo Testamento, nós temos 5 livros sapienciais ou livros de sabedoria. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó a gente não sabe quem escreveu. Salmos tiveram vários autores, dentre eles Davi foi o que mais escreveu Salmos. Provérbios, Eclesiastes e Cantares teve apenas um único autor, o grande rei Salomão. Salomão foi o primeiro, segundo ou terceiro rei de Israel? Depois você me responde, se ele foi o primeiro, segundo ou terceiro rei de Israel. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vocês me respondem, o Senhor tem olhos? Deus tem olhos? Não. Por quê? João 4, 24 diz para a gente que Deus é espírito. Se ele é espírito, ele não tem forma humana. Se ele não tem forma humana, portanto, não tem como Deus ter olhos. Mas é uma expressão que Salomão utiliza para mostrar que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ou Deus vê, Deus enxerga, Deus contempla toda a face da terra, todo o universo, nada foge à ciência ou ao conhecimento de Deus. Então isso é uma linguagem antropomórfica. Isaías capítulo 66, versículo 1. Você já sabe que Isaías é a mini Bíblia, porque você que está acompanhando todas as aulas, viu que a gente comentou isso semana passada. Já sabe que Isaías foi extremamente utilizado por Cristo, sabe que Isaías é um dos principais livros messiânicos do Antigo Testamento, sabe que o livro de Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros, sabe também que os 39 primeiros capítulos de Isaías são mais relacionados com a lei, com os profetas, com a maldição que veio
debaixo da lei não cumprida, e que os últimos 27 capítulos de Isaías estão mais relacionados com o Messias vindouro, com a cura vindoura, com a restauração de Jerusalém vindoura, com a vinda, morte e ressurreição de nosso Senhor. Por isso que a gente chama de Isaías da mini-bíblia. Abra capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? O estrado dos meus pés. O Senhor tem pés? Nós já vimos que João 4:24 diz que o Senhor não tem pés. Mas é uma linguagem antropomórfica. Tem mais algumas referências aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Gênesis 6, 6. Gênesis 6, 6 diz o seguinte: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Aqui está mostrando um sentimento aparentemente humano, né, o arrependimento ou arrepender-se, e que é próprio do ser humano, mostrando como se Deus também se entristecesse a tal ponto. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é porque a própria Bíblia que diz que Deus se arrependeu é a mesma Bíblia que diz que Deus não se arrepende. Como que eu concilio essas duas coisas, uma vez que a gente considera a Bíblia como inerrante e infalível? O termo arrependeu aqui pode muito bem ser traduzido como entristeceu-se profundamente. E por ter se entristecido profundamente, o Senhor tomou uma atitude para com aquela situação. Nós estamos no contexto de pré-dilúvio. Nós estamos no contexto de rebelião geral ou generalizada contra Deus. Os antediluvianos, ou aqueles que viveram antes do dilúvio, inclusive a descendência setita, a descendência de Sete, praticamente tinham se corrompida toda. Se a gente continuar aqui, apenas um homem foi considerado justo por Deus, foi Noé, e por causa dele a sua família foi salva também. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos com as suas 3 noras. É só a menção de 8 pessoas sendo salvas do dilúvio. Então o Senhor olhou para aquela terra, entristeceu-se profundamente, e mediante aquela atitude de olhar, o Senhor tomou uma atitude: eu vou destruir a terra com água. É isso que a gente pode traduzir daqui de Gênesis capítulo 6. A ideia daqui, então, é mostrar que o Senhor entristece, que o Senhor pode mudar a sua atitude, que o Senhor pode, dependendo do que acontece aqui na terra ou do que nós fazemos, o Senhor pode ter reações diferentes, assim como nós temos. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Meus irmãos, isso tudo para provar para vocês que Deus é um ser pessoal, que Deus é uma pessoa, que Deus é um ser que se relaciona com o homem. Deus não é um ser que criou a terra, que criou todas as coisas e largou isso ao seu próprio bel prazer, ao seu próprio curso natural das coisas, né? Mas Deus se relaciona com o homem. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina, mostrando que o Senhor se aborrece, se entristece, fica triste, né? E aqui ele descreve sentimentos humanos ou ações humanas que o Senhor despreza. Ezequiel capítulo 13, versículo 13 também. Ezequiel 13, 13. Abriu? Ezequiel capítulo 13, versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, ou na minha ira, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. O Senhor emitindo um juízo, né, um julgamento.
O foco aqui nosso nesse momento são os sentimentos que que Ezequiel, o autor desse livro, ele olha, né, ele tem essa inspiração e ele consegue descrever através desses sentimentos como Deus estava se portando. Furor, ira, indignação. Sentimentos próprios humanos. Mas é importante que a gente fale algo aqui para que nós não cometamos alguns erros que pode ser que nós nos levemos a pensar, né? O antropomorfismo e o antropopatismo na Bíblia são, antes de tudo, linguagens analógicas. São descrições que trazem imagens de coisas que conhecemos e entendemos para que possamos compreender, ainda que por semelhança e não de forma idêntica, alguns aspectos do ser de Deus. Então, lembrar que os sentimentos humanos, eles são manchados, rabiscados, marcados pela força do pecado. Quando nós iramos, a nossa ira muitas vezes ela é pecaminosa e ela vem acompanhado de vingança. Quando nós amamos, eventualmente, o amor ele pode ter motivações erradas e pode nos levar a fazer coisas erradas. Então, os nossos sentimentos, eles são marcados pelo pecado, muito diferente de Deus. Quando a Bíblia fala dessa linguagem humana para se aplicar a Deus, nós temos que sempre ter isso em perspectiva mesmo, de fato, de que Deus, ele também tem sentimentos, Deus também, ele se relaciona com o homem no tempo e no espaço, mas que o pecado não marca os sentimentos de Deus. Próxima frase. Então nós vimos, Deus é um ser pessoal e se revela em termos pessoais. Nos tempos antigos, ele falou a muitos povos diferentes de maneiras muito diferentes. É importante que a gente tenha em mente de que, porque a princípio a gente acha que Deus só falou com o povo de Israel, e só fala com piedosos. Não. Nós temos vários exemplos bíblicos de Deus falando com pessoas que nem crentes eram. O relato de Deus falando com os povos antediluvianos. O relato de Deus falando em visões, sonhos com pessoas que não eram crentes. O grande exemplo de Dário, de Ciro, nos tempos de Daniel, quando Deus aparece a ele, fala com ele. Então, Deus falou de muitas formas a muitos povos diferentes. É óbvio que a mensagem salvífica de Cristo e a mensagem verdadeira de Cristo e aquela que foi anotada, escrita e inspirada, ela foi através de uma linha piedosa, através da linha santa, da linhagem santa, da linhagem escolhida por Deus, da linhagem separada, como o termo santo significa. Hebreus capítulo 1, versículo 1, nos esclarece bastante a respeito deste tema. Na verdade, a declaração, ela tirou exatamente de Hebreus capítulo 1, versículo 1, essa frase que nós acabamos de ler. Abre lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1, uma das cartas gerais do Novo Testamento, perdão. O Novo Testamento a gente divide ele em cartas ou epístolas escritas pelo apóstolo Paulo e cartas ou epístolas gerais. O total de cartas, na verdade, são 21. As escritas pelo apóstolo Paulo são 13, sendo 9 dirigidas à igreja e 4 dirigidas a pessoas específicas. De 21 para 13 sobram 8. Essas 8 cartas a gente chama de cartas gerais, escritas por várias pessoas. Aqui a gente tem o apóstolo João, que escreveu cartas a Tiago, o meio-irmão de Jesus, Judas, o Tadeu, e não o Iscariotes, que traiu Jesus, também discípulo de Cristo, e Hebreus, que foi uma carta escrita pelo autor que a gente não sabe exatamente quem foi. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, continua aí dizendo que pelos últimos dias ele falou através de Jesus Cristo. Mas se você ler, exatamente foi absorvido aqui de Hebreus capítulo 1, versículo 1, Então Deus falou de muitas formas aos pais pelos profetas, a muitos povos diferentes. E Deus utilizava no passado várias formas diferentes para se comunicar com o ser humano.
visões, sonhos, revelações, profecias, voz audível, diversas formas diferentes. E a grande questão para nós hoje, como Deus fala hoje? Como Deus fala a nós hoje? Bruno, Deus pode falar a nós hoje através dos sonhos? Sem dúvida. Ele é Deus, ele fala da forma que ele bem entender. Deus pode usar qualquer meio que ele achar que deve ser usado. Nós reformados, os cristãos reformados, eles entendem que a forma rotineira, comum e ordinária de Deus falar conosco é através das Escrituras. O reverendo Augusto Nicodemos tem até uma frase que ele diz para a gente: se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quiser ouvir a voz de Deus de forma altíssona ou de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Isso significa para a gente que Deus fala conosco. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Escuta aqui, se você já não teve essa experiência. Em algum determinado dia você separou um momento, fechou a porta do seu quarto, a porta do seu escritório, não sei, se fechou em algum lugar, entrou no espírito de oração, começou a orar ao Senhor, abriu a sua Bíblia, as Escrituras, começou a ler, tentando absorver aquilo ali o mais profundo possível. E na hora que você terminou de estudar aquilo ali, que você fez uma oração pedindo a Deus para que aplicasse aquilo ali no seu coração, eu tenho certeza que você teve um sentimento e fala assim: cara, o que foi que aconteceu? Uma coisa diferente aconteceu. Eu tenho certeza que você já teve esse sentimento de que algo diferente entrou no seu coração e na sua mente, teve um insight, uma iluminação diferente. Isso é Deus falando conosco, através do seu Santo Espírito, trazendo as Escrituras, iluminando para que nós possamos entendê-la. Isso é o Senhor falando conosco. Se Deus quiser falar com você ou com qualquer pessoa através de um sonho, de uma visão, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele achar que tem que fazer. A única coisa que nós temos que fazer é pegar todos os sonhos, visões, profecias e peneirar isso pelas Escrituras. Porque nós costumamos dizer que essas manifestações sobrenaturais, elas podem ter 3 fontes. De fato, fonte divina, podem vir da parte de Deus. E se vier da parte de Deus, as Escrituras elas são utilizadas para mensurar, para medir ou para provar que isso é bíblico. Elas podem vir de uma fonte humana, então, às vezes, a própria intenção da pessoa, o próprio desejo da pessoa, e muitas vezes não é nem de má fé, mas a própria pessoa pode, simular isso. E terceiro, o próprio império das trevas pode manifestar esse tipo de manifestação sobrenatural, uma visão, um sonho ou uma profecia, uma revelação. Então, tudo que a gente entende a respeito disso, a gente tem que mensurar ou usar as Escrituras para comprovar a eficácia desse tipo de manifestação. Ok? Seguindo, suas palavras foram acompanhadas e suas promessas foram cumpridas por ações que eram sinais do seu poder. Cada profecia foi cumprida ou ainda aguardamos seu cumprimento de forma escatológica. O que está querendo dizer esse parágrafo aqui? Somente um Deus que governa todas as coisas, somente um Deus que controla o futuro e a história da humanidade poderia fazer promessas em algum momento durante essa história e ela ter que se cumprir no tempo determinado para o seu cumprimento. Qualquer outra forma de Deus que você imagine na sua cabeça, ou qualquer outra forma de Deus que não controla a história, essas profecias seriam falhas, ou elas se frustrariam em algum momento. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Abre lá, no primeiro livro das Escrituras, primeiro livro da Torá ou do Pentateuco, como conhecido por nós cristãos. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte:
Porém, inimizade entre ti e a mulher. O que está falando aqui? Se a gente pegar os versículos anteriores, a história da queda do homem. Então, a mulher come a fruta da árvore proibida, oferece para o homem come também. O Senhor vem, o homem e a mulher percebem que estavam nus, fogem da presença de Deus. O Senhor os confronta e, a partir disso, são lançadas maldições sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. E aqui, já finalizando essas maldições, o Senhor diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, ou entre a descendência da serpente, ou a descendência maligna, a descendência caída e a descendência da mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, então a descendência da serpente, os ímpios ferirão, ao contrário, a descendência da mulher ferirá a cabeça de Satanás, e um ferimento na cabeça ele é mortal, e tu lhe ferirás o calcanhar, manifestando ou mostrando a morte e ressurreição de Cristo. Deus iria morrer, o Senhor Jesus iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Isso que é o que a gente chama de proto-evangelho, ou o início, a semente, a revelação inicial do evangelho. Nós temos que entender que não está... Lógico que eu fiz uma explicação aqui, que você pode até olhar e falar assim: Bruno, como é que você tirou isso aí tudo aí? É lógico que eu consigo olhar esse versículo com o olhar total das Escrituras. Eu pego de Gênesis a Apocalipse, eu tenho um olhar completo e eu consigo ver que, de fato, isso daqui é uma semente, ou um início do que a gente conheceria lá no futuro como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa profecia, ela se cumpriu. Quando? Na morte e ressurreição do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, de fato, morreu. Este lhe ferirá o calcanhar. Então a serpente, a descendência da serpente, a descendência maligna, ímpia, ela de fato feriu o Senhor Jesus. Mas Jesus, ao ressuscitar, ele tirou o poder de Satanás, deixando ele camanco, né? Hoje o Satanás tem poder sobre a face da terra, mas o poder dele é restrito. O poder dele só vai até onde o Senhor permite que vá. E em algum momento, Satanás será derrotado. Ele foi derrotado, mas de fato ele será destruído e a sua influência sobre a face da terra cairá quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre. Cumprindo este versículo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos lá para o livro messiânico de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essa profecia se cumpriu em Cristo. Cristo nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, e ele foi chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Ou Emmanuel, o que significa? Deus conosco. É um dos nomes que a gente atribui ao Senhor Jesus, né, e ao próprio Deus como Deus conosco. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias, logo após o livro de Jonas. Jonas, aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte, abra suas escrituras. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Jesus nasceu onde mesmo? De onde? Belém. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Somente um Deus que controla a eternidade, controla. E aqui eu fiz peguei três profecias sobre o Messias, as dezenas e dezenas de profecias. Algumas pessoas, os números são muito divergentes, tá? Mas algumas pessoas chegam a falar que a Bíblia tem
alguns poucos milhares de profecias, 2, 3 mil, 4 mil. Tem algumas pessoas um pouco mais, eu creio que exageradas, que dizem que a Bíblia tem mais de 30 mil profecias. Independente de quantas profecias ou quantas promessas a Bíblia tenha, essas profecias, essas promessas, todas elas, se não se cumpriram, é porque ainda não chegou o tempo determinado para se cumprir. Nenhuma das promessas que o Senhor fez, nenhuma das profecias que o Senhor liberou, foi liberado ao longo da história das Escrituras, ao longo da história do povo de Deus, nenhuma delas caiu por terra. Nenhuma delas caiu por terra. Se isso não é conforto, consolo, graça, alegria para tempos como os que nós estamos vivendo, eu não sei mais o que é conforto para nós. Se isso não é um consolo de saber que o Deus que controla, que o Deus que tem promessas, que o Deus que tem profecias para nós, para as nossas vidas, de que a chegada é certa, de que nós chegaremos lá, de que o Senhor há de nos sustentar. Os meios podem até serem turbulentos, mas a chegada é certa. O Senhor nos prometeu uma chegada tranquila. O Senhor virá para nos buscar um dia. Se isso não é consolo, meus irmãos, não tem mais consolo para nós. Que nós possamos nos acalmar neste Deus que controla todas as coisas, que é o Criador. Continuando, suas palavras foram acompanhadas e suas promessas foram cumpridas por ações que eram sinais do seu poder. A segunda parte da frase está falando que suas promessas foram cumpridas por ações que eram sinais do seu poder. Para finalizar isso, somente um Deus que controla a história e o seu curso, que governa cada ação e cada rumo, é capaz de dizer o que irá acontecer. E isso se cumprir em alguns casos, milhares de anos depois. Como, por exemplo, foi a vinda, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando aconteceu? Alguns milhares de anos antes da vinda de Cristo. E se cumpriu na vinda de nosso Senhor. Ao falar aos seres humanos, ele revelou-lhes tanto a si mesmo como seus propósitos, na expectativa de que cumprissem, pela obediência, tudo quanto lhes ordenou que fizessem. A autorrevelação de Deus acontece de forma progressiva ao longo das Escrituras e chega em seu ápice na vinda, morte e ressurreição de Cristo. É importante que a gente fale isso daqui, porque tem muita gente que acha que o Deus ou a Bíblia do Antigo Testamento é um Deus e uma Bíblia diferente no Novo Testamento. E, infelizmente, essa é uma concepção que perdura e que está na ideia e na filosofia de boa parte dos evangélicos hoje do nosso país. De que o Deus que era antes de Jesus Cristo era um Deus de certa forma mau, era um Deus que se irava com facilidade, era um Deus que exigia o cumprimento integral da lei para a salvação. O que de fato é muito errado. Nunca a salvação foi por obras. Vou repetir. Nunca a salvação foi por obras. Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, diz que a salvação, ela vem pela fé, ela vem por graça de Deus pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Os antigos, né, ou os povos do Antigo Testamento, ou os israelitas do Antigo Testamento, eles eram salvos pela esperança no Messias que haveria de vir. As pessoas da época de Cristo, ou aqueles que viveram no momento que Cristo estava aqui na Terra, eles eram salvos por crerem que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. E nós hoje, como nós somos salvos? Nós somos salvos por crer que Jesus Cristo já veio. Que o nosso Messias já veio, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu só vejo um plano de salvação. Após a queda de Adão, só houve um plano para a salvação. Salvação através da graça de Deus, mediante a fé em quem? No Messias. No Messias que haveria de vir. Então as pessoas do Antigo Testamento não eram salvas pelas obras? Não.
As pessoas do Antigo Testamento, assim como as pessoas do Novo Testamento, assim como as pessoas da nossa era, elas são salvas pela graça de Deus para as boas obras. Não é pelas boas obras, mas para as boas obras. E se de fato, meus irmãos, nós não estamos fazendo boas obras, se de fato a salvação em Jesus Cristo, que foi confirmada no nosso coração e na nossa mente, não está operando boas obras, a gente tem que questionar a nossa salvação. Será que de fato eu sou salvo? As boas obras estão operando aqui na minha vida, né? Através das minhas mãos, através dos meus pés, através do meu trabalho, através dos meus relacionamentos? Nós fomos salvos pela graça de Deus para as boas obras. O Antigo Testamento, com toda a sua religião ritualística, né, cheia de rituais, ritual de sacrifício, ritual de holocausto, ritual de vestimentas, ritual de liturgia, toda essa religião ritualística, ela tinha um propósito muito claro e definido, que era apontar para Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Era apontar para Jesus. Então, os sacrifícios que eram feitos apontavam para o sacrifício eterno de Cristo. Cada vestimenta, cada óleo descendo derramado sobre a cabeça, cada ato de culto que era feito apontava para um aspecto da obra de Cristo. Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Tudo bem, a parte ritual do Antigo Testamento, ela se cumpriu em Cristo, mas a parte moral, ou a lei moral de Deus, ela permanece. E nós precisamos cumpri-la como um ato de gratidão ao Senhor. A expectativa de Deus em relação ao homem se manifesta nos pactos ou alianças que Deus fez com o homem. Então, ao falar aos seres humanos, ele se revelou, tanto a si mesmo como seus propósitos, na expectativa de que cumprissem pela obediência. Eu já estou concluindo a nossa aula aqui, só tem esse mais um segundo slide. Provavelmente eu vou terminar aqui porque a nossa hora já está avançada. Mas eu preciso falar sobre esse assunto, que são os pactos ou as alianças de Deus. É bem verdade que Deus só tem um pacto conosco, né? Deus fez um pacto nosso, que ele culmina no pacto da graça ou no pacto da redenção mediada por Cristo Jesus. Mas nós podemos separar dois pactos aqui, o pacto feito com Adão antes da queda, que era um pacto de obras, de fato, porque Adão, eu vou te colocar no jardim, eu vou te dar alimentos, basta você coletar, eu vou te dar um lugar para você morar e você me obedece. Você pode fazer isso, 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 mas aquilo você não pode fazer. Isso era um pacto de obras com o homem não caído, com o homem puro, semelhante ao Senhor Deus. A natureza do pacto, ou dos pactos bíblicos, é um pouco diferente dos pactos das alianças feitas hoje. As alianças feitas hoje, né, por exemplo, a aliança do casamento que nós fazemos hoje, é uma aliança bilateral. Então nós temos duas pessoas, dos dois lados, na mesma posição de igualdade, e com direitos e deveres para ambos os lados, e com bênçãos e graças para ambos os lados. As alianças no Antigo Testamento, bíblicas, né, principalmente essas alianças que a gente vê o Senhor fazendo com Noé, com Moisés, com Abraão, com o próprio Adão, são alianças com uma natureza diferente. Eles eram pactos semelhantes aos pactos do Oriente mesmo, dos povos antigos, isso não é uma coisa só das Escrituras, mas eram pactos unilaterais. Então havia um suzerano, havia um vassalo, ou um soberano, um senhor, e o servo. Esse soberano, esse senhor, esse suzerano, ele propunha proteção, alimento, veste, um teto, um suporte básico de vida para o servo em troca do seu trabalho, em troca da sua lealdade, da sua fidelidade. Esses eram os pactos do Antigo Oriente, do Antigo Testamento e da época bíblica, que são semelhantes a esses pactos que a gente vê nas Escrituras, e, portanto, o pacto com Adão foi dessa forma. É um pacto unilateral: Adão, você me obedece que eu te abençoo. Os pactos com Moisés, com Abraão, foram da mesma sorte, ou da mesma forma, até culminar no pacto da graça e
onde ele se tornou mais claro possível, que foi na aliança da redenção em Cristo, ou no pacto de Cristo. O Senhor promete salvação para nós, o Senhor promete libertação do pecado, das nossas mazelas. O Senhor nos promete e em troca nós adoramos Ele, em troca nós prestamos culto, em troca nós fazemos as boas obras. O Senhor dá e nós retribuímos, ou acontece essa forma de retribuição. Por fim, eu acredito que a gente ainda consiga falar isso aqui, que não vou me delongar. Ao falar aos seres humanos, ele lhes revelou e pediu que a expectativa, que se cumprissem pela obediência tudo quanto lhes ordenou que fizessem. Se eu pudesse resumir a lei moral do Antigo Testamento, eu iria lá em Êxodo capítulo 20, no que a gente chama de Decálogo, ou os 10 mandamentos. Essa é a lei moral do Antigo Testamento. Resumida nesses 10 mandamentos, que foram escritos lá nas tábuas da lei pelo próprio dedo de Deus, pelo menos nas primeiras tábuas. E os 10 mandamentos se resumem em: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem prestarás culto, nem as adorarás, não farás menção do nome do Senhor teu Deus em vão, guardar o dia de sábado. Esses 4 primeiros mandamentos são relacionados a Deus, então é a nossa relação, a nossa comunhão com Deus, lembrando que isso é lei moral, por ser lei moral é válido para os dias de hoje. Não vamos nos tornar antinomistas, um termo teológico aí para o antinomismo, para pessoas que acreditam que pela graça, como a graça nos libertou, eu posso viver, agir e ser do jeito que eu bem entender, que eu tenho que viver, agir e ser. E os últimos 6 mandamentos, eles são o meu relacionamento com o próximo. Honrarás o teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, não cobice nada que é do seu irmão, nada do próximo. Tem muita gente que gosta de fazer a analogia da cruz, Então a cruz eram 2 madeiras, uma vertical, são os 4 mandamentos mostrando o meu relacionamento com Deus, e uma cruz e uma madeira que era pregada de forma horizontal, que é o meu relacionamento com o meu irmão. Jesus Cristo, ele resumiu a lei, esses 10 mandamentos, em 2. Os 4 primeiros mandamentos foram reduzidos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos mandamentos: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que a expectativa de Deus para o homem sempre foi que ele cumprisse a sua lei moral. Infelizmente nós caímos em pecado, e não só Adão, mas toda a raça humana caiu em pecado. Como Isaías disse, eu nasci em pecado fui criado pela minha mãe. Se é Davi ou Isaías, me foge a memória aqui. Mas, de qualquer forma, todos nós somos criados em pecado e nascidos em pecado, falando do pecado original. É importante que a gente tenha em mente que a lei moral, ela precisa e ela deve ser obedecida por nós hoje. De que forma? Através do poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos empodera, se o Espírito Santo não nos capacita, não nos unge de fato, ou não somos ungidos de fato pelo Espírito Santo, ou capacitados pelo Espírito Santo para cumprir a lei de Deus, de nada adianta, porque o homem, pela sua própria sorte, no seu estado caído, ele não consegue cumprir a lei de Deus. Meus irmãos, eu vou finalizar por aqui. Aqui eu tinha colocado mais um exemplo de mandamento, ou de ordenança. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. Mas numa outra oportunidade a gente pode falar também sobre esses mandamentos. Resumindo, meus irmãos, Deus se revelou a nós. E o que de Deus pode ser conhecido, nós conseguimos estudar, conhecer e aprender através das Escrituras. Nosso objetivo aqui com a Escola Bíblica Dominical é fazer com que você se interesse cada vez mais pelas Escrituras, porque tudo isso que foi tirado nada mais é do que conhecimento extraído das Escrituras. A Bíblia, ela não é um manual temático. Então, por exemplo, eu quero ver o que a Bíblia fala sobre amor. Vamos procurar lá no índice amor, e aí não.
ela não é um manual temático. A Bíblia, a palavra amor e tudo que está relacionado ao amor está entremeado nas histórias, nos mandamentos, nas epístolas, né? Em todas as escrituras. E para eu extrair tudo que a Bíblia fala sobre amor, ou alguém precisou fazer isso, né? Ou alguém precisou fazer isso, ou senão eu mesmo vou fazer isso, e estudar a Bíblia e buscar tudo que ela fala sobre amor, tudo que a Bíblia fala sobre guerra, tudo que a Bíblia fala sobre sexo, tudo que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre demônios, sobre diversas coisas. Então, lembrando que o que nós estamos fazendo aqui, o que a declaração de fé faz, é pegar estes temas e olhar como toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, olha esse tema e construir uma linha de raciocínio. Por isso que esses documentos são válidos, por isso que esses documentos são importantes para que nós aprendamos, para que nós nos desenvolvamos na nossa carreira cristã. Estimulo você, leia a sua Bíblia, leia as Escrituras, busque discernir, busque conhecer, tenha dúvidas, procure o seu pastor, procure o nosso pastor, para que você possa sanar as suas dúvidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento que nós podemos estudar, podemos ouvir a tua voz, falar conosco através das Escrituras. Obrigado por essa oportunidade tão linda, tão maravilhosa. Tantas pessoas espalhadas pelo mundo, Senhor, não têm a oportunidade de ouvir um pouco sobre a tua palavra. Peço, Jesus, que o Senhor sedimente essa palavra no coração dos meus irmãos, que o Senhor faça ela gerar frutos, que o Senhor em tudo seja glorificado, honrado e engrandecido e exaltado. Não só nas nossas famílias, mas no nosso trabalho, nos locais onde nós trabalhamos, que o teu nome seja glorificado, Pai. Te pedimos graça para mais uma semana, que o amor, a misericórdia e a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meu irmão. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, pura
sinais, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só o coração.